O milagre que mudou a vida de Alessandro, quando a fé venceu o impossível. Alessandro segurava o exame entre as mãos trêmulas, as letras borradas pelas lágrimas que não conseguia conter. Síndrome de Klinefelter. Infertilidade. Risco de complicações cardíacas. O médico havia sido claro, mas frio: seu filho nunca terá uma vida normal. Prepare-se para anos de tratamentos, hormônios, e mesmo assim, as chances são mínimas. Era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos seus pés. Seu filho, Pedro, tinha apenas 7 anos. A vida de Alessandro já não era fácil. Viúva há 3 anos, depois que sua esposa, Mariana, perdeu a batalha contra um câncer agressivo, ele se vira sozinho para criar o menino. Trabalhava como motorista de aplicativo, fazendo turnos exaustivos para pagar as contas e os remédios de Pedro, que desde pequeno apresentava atrasos no desenvolvimento. Mas aquele diagnóstico foi o golpe final. Como explicar para o filho que ele nunca seria como as outras crianças? Que talvez nunca tivesse uma família? Que seu corpo lutaria contra ele a vida toda? Naquela noite, depois de deitar Pedro, Alessandro sentou na cozinha e chorou como nunca. Deus, se tu existes, por que isso? O que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Ele não ia à igreja havia anos. Mariana era católica, ele, um crente nominal que só aparecia no Natal ou em velórios. Mas naquela madrugada, sem saber para onde ir, ligou o rádio no carro e ouviu um programa da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava sobre milagres, sobre como Deus ainda operava maravilhas nos dias de hoje. Traga seu problema ao altar, e ele vai te responder. Alessandro não acreditava muito, mas algo dentro dele disse: tenta. Não tens mais nada a perder. No domingo seguinte, com Pedro ao seu lado, Alessandro entrou pela primeira vez na Universal. O impacto foi imediato. Não era como as missas que ele conhecia. Ali, as pessoas oravam em voz alta, choravam, gritavam por milagres. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre libertação e providência divina. Deus não é um Deus de derrota. Ele é o Deus que transforma o impossível. Alessandro sentou no fundo, com Pedro no colo, observando tudo com desconfiança. Mas quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se levantarem, algo o impulsionou. Levou o filho pela mão e subiu ao altar. Meu filho tem síndrome de Klinefelter. Os médicos disseram que não tem jeito, sua voz falhou. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Alessandro nunca havia visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição genética. Eu determino que o sangue de Cristo lave cada célula do corpo deste menino. Satanás, solta esta criança, em nome de Jesus. As pessoas ao redor começaram a clamar, a impor as mãos em Pedro. Alessandro sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo estivesse se movendo dentro dele. Pai, você acredita que Deus pode curar seu filho? Perguntou o pastor, olhando nos seus olhos. Alessandro hesitou. Eu quero acreditar. Não é querer. É crer. Deus não opera com dúvidas. Você tem que decidir, ou confia nele ou confia nos médicos. Aquilo o cutucou. Ele lembrava de Mariana, de como ela, mesmo doente, nunca perdeu a fé. Deus é fiel, Alessandro. Mesmo quando não entendemos. As palavras dela ecoaram em sua mente. Eu creio. Gritou, com lágrimas escorrendo. Eu creio, Senhor. O pastor ungiu Pedro com óleo e declarou: a partir de hoje, esta criança está livre. O diagnóstico está quebrado. Em nome de Jesus. Alessandro saiu da igreja daquele dia com uma paz que não sentia há anos. Mas a batalha não tinha acabado. Os sintomas de Pedro continuavam lá, a fadiga, as dores nas juntas, o atraso no crescimento. Será que foi só emoção? Ele quase desistiu. Mas então lembrou das palavras do pastor: a fé não é sentir. É persistir. Começou a frequentar as vigílias de oração nas terças-feiras. Participou da corrente de oração das 18 horas, onde centenas de pessoas se uniam em clamor. Aprendeu sobre o dízimo e as ofertas não como obrigação, mas como uma aliança com Deus. Se você quer ver o sobrenatural, tem que fazer a sua parte no natural, dizia o bispo em uma campanha de fé.
Alessandro, mesmo com pouco, começou a separar seus dízimos com fé. Em uma fogueira santa, queimou o exame de Pedro no altar, declarando: "Isso não tem mais poder sobre meu filho." Os meses passaram. Pedro começou a ter mais energia. Os exames de sangue, que antes mostravam desequilíbrios hormonais graves, começaram a melhorar. O endocrinologista, surpreso, reduziu a dose dos remédios. "Isso não é comum", murmurou. Alessandro sorriu. "É Deus." Mas o maior milagre veio um ano depois. Em um culto de testemunhos, Pedro subiu ao altar com o pai. Com 8 anos, ele segurou o microfone com mãos pequenas e disse, com uma voz firme que não combinava com sua idade: "Jesus me curou. Antes eu cansava rápido, doía meu corpo, e os médicos falavam que eu não ia crescer direito. Mas Deus é mais forte. Agora eu corro, brinco, e meu professor falou que eu melhorei na escola. Obrigado, Jesus." A igreja explodiu em glórias. Alessandro, de joelhos, chorava sem parar. O pastor o abraçou e disse: "Isso é fé em ação, irmão. Você não desistiu, e Deus honrou sua perseverança." Hoje, Pedro tem 12 anos. Os últimos exames não mostram mais os marcadores da síndrome de Klinefelter. Os médicos chamam de a remissão espontânea, mas Alessandro sabe a verdade: foi um milagre. Ele se tornou um obreiro na Universal, ajudando outros pais que chegam desesperados com filhos doentes. Sempre repete a mesma frase: Deus não muda a sua situação para você crer nele. Ele quer que você creia para mudar a sua situação. A lição que Alessandro aprendeu no altar daquele domingo mudou tudo. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus é maior do que eles. Ele descobriu que na Igreja Universal, não há caso perdido. Assim, um Deus que ouve, que age, que transforma vidas quando encontramos com Ele de verdade. E toda vez que Pedro corre pelo pátio da igreja, sorrindo, Alessandro lembra: o impossível é só uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. A vida de Alessandro e Pedro se tornou um testemunho vivo que atravessou fronteiras. Um dia, durante um culto de libertação, uma mulher chamada Marisa chegou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava em estado vegetativo há 2 anos após um acidente de carro. Os médicos tinham dito que não havia mais esperança, que o cérebro dele já não respondia a nenhum estímulo. Mas Marisa ouviu falarem do menino que havia se levantado do leito de morte na Universal e, mesmo sem forças, veio buscar um milagre. Alessandro a viu entrar e reconheceu naquele olhar quebrado a mesma dor que já havia sentido. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro dela e disse: "Eu também já ouvi que não tinha jeito. Mas aqui, Deus faz o que a medicina não pode." Marisa chorou no altar, segurando uma foto de Lucas enquanto o pastor orava com autoridade. Ela não sabia, mas naquele mesmo instante, no hospital, o coração do menino começou a bater mais forte. Os aparelhos apitaram, e os enfermeiros se entreolharam, incrédulos. Quando Marisa chegou ao quarto do filho no dia seguinte, encontrou Lucas com os olhos abertos, tentando murmurar à mãe. Os médicos chamaram de a recuperação inexplicável. Marisa chamou de milagre. Esse foi apenas o primeiro de muitos. A história de Pedro se espalhou, e pessoas de todo o Brasil começaram a procurar Alessandro, não como um homem que tinha recebido uma bênção, mas como alguém que podia mostrar o caminho para recebê-la também. Ele nunca se cansava de repetir: "Não foi a minha fé que salvou meu filho. Foi a fé em Jesus, que está aqui, neste lugar, pronto para agir." Um dia, um casal chegou com uma filha de 12 anos, vítima de uma doença rara que a deixava paralisada. Os exames mostravam que seus músculos estavam atrofiando rapidamente. A menina, Sofia, mal conseguia segurar um copo. O pai, desempregado, tinha vendido tudo para pagar tratamentos que não davam resultado. Quando entraram na igreja, Sofia olhou para Alessandro e perguntou, com voz fraca: "É verdade que Deus cura aqui?" Alessandro se ajoelhou ao lado dela, pegou sua mão e disse: "Não só cura, como vai te fazer correr, minha filha." Ele levou o casal até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre Sofia e declarou: "Em nome de Jesus, esta criança vai se levantar." Na mesma hora, Sofia sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ela tentou mover os dedos, e eles obedeceram. Depois, os braços. Em menos de uma semana, estava andando sem ajuda. Hoje,
ela dança no grupo de louvor da igreja. Cada testemunho assim reforçava em Alessandro a certeza de que Deus não escolhe quem vai abençoar por merecimento, mas por misericórdia. Ele via pessoas chegando destruídas, com doenças, dívidas, vícios, famílias desfeitas e saindo transformadas. Um homem que chegou bêbado, desempregado e com cirrose foi curado e hoje é dono de uma padaria que emprega outros ex-dependentes químicos. Uma mulher com câncer em estágio terminal recebeu alta médica após 3 cultos de oração. Um jovem que tentará suicídio 3 vezes encontrou propósito e hoje é missionário na África. Pedro, agora com 10 anos, cresceu vendo o pai ajudar a mudar vidas. Ele mesmo já levava amigos da escola para a igreja, dizendo: lá tem um Deus que faz coisa que ninguém mais faz. Certa vez, um coleguinha dele, filho de pais ateus, quebrou o braço no recreio. Os médicos disseram que precisaria de cirurgia, mas Pedro orou com ele no pátio da escola, impôs as mãos como via o pai fazer, e no dia seguinte, o menino foi ao médico e descobriu que o osso havia se regenerado sozinho. Os pais, chocados, foram até a Universal e, pela primeira vez, dobraram os joelhos. Alessandro sempre diz que o maior milagre não foi a cura de Pedro, mas a transformação do seu próprio coração. Antes, ele era um homem amargurado, que culpava a Deus pelas dificuldades. Hoje, ele acorda todas as manhãs agradecido, sabendo que cada dia é uma nova chance de ver a glória de Deus se manifestar. Sua casa virou um ponto de apoio. Ele e a esposa recebem famílias que chegam de outras cidades, dão comida, oram juntos e mostram que a fé não é teoria, é experiência. E assim, a história que começou com um diagnóstico sem esperança se tornou um rio de bênçãos que não para de fluir. Porque na Igreja Universal, como Alessandro gosta de dizer, Deus não faz açaí, ele faz milagre. E milagre não tem explicação, tem autoria, é ele. Pedro, que antes mal conseguia se levantar da cama, hoje corre pelo pátio da igreja como se nunca tivesse conhecido a dor. Os médicos, os mesmos que assinaram seu atestado de óbito iminente, agora balançam a cabeça incrédulos quando veem os exames limpos, sem nenhum vestígio da doença que o consumia. Alguns até pedem para acompanhar as reuniões, não mais como céticos, mas como buscadores de algo que a ciência não consegue explicar. A transformação não parou em Pedro. Sua mãe, Dona Maria, que por anos carregou o peso de ser a viúva doente, como se chamava, entre lágrimas, por ter perdido o marido cedo e quase perdido o filho, hoje lidera um grupo de oração na CCB. Ela conta que, no dia em que Pedro recebeu a cura, sentiu algo quebrar dentro dela. Não foi só a doença do filho que foi embora, foi também o medos que a aprisionavam. Antes, eu orava com desesperança, só por obrigação. Hoje, oro com autoridade, porque sei que Deus ouve e age, diz ela, segurando a Bíblia que agora vive entre suas mãos, marcada por anotações e lágrimas de gratidão. Até o bairro onde moram mudou. Os vizinhos, que antes torciam o nariz quando viam Alessandro e Dona Maria saindo para a igreja, agora batem a porta pedindo oração. Alguns, envergonhados, confessam: a gente achava que era fanatismo, mas depois do que aconteceu com o Pedro, só pode ser coisa de Deus. Hoje, às terças e sextas, a casa deles vira um ponto de evangelização improvisado. Cadeiras plásticas na calçada, um café preto forte e o som dos hinos da CCB saindo pelo celular. Quem passa, para. Quem para, ouve. Quem ouve, muitas vezes chora e se entrega. Pedro, agora com 19 anos, não se cansa de contar como foi aquele dia. Ele lembra do cheiro do óleo ungido nas mãos do pastor, da voz firme ordenando a doença a sair, da sensação de algo pesado saindo do seu corpo como se fosse arrastado para longe. Eu senti Deus me abraçando, repete, com os olhos brilhando. Hoje, ele serve na igreja como auxiliar dos jovens, levando a mesma mensagem que o salvou: se Deus fez por mim, ele faz por você. Basta crer. E assim, o milagre de Pedro se multiplicou. Não é só uma história de cura, mas de vidas resgatadas, famílias restauradas e uma comunidade que aprendeu que, onde há fé, não há impossíveis. Porque na CCB, como o pastor sempre diz no final das reuniões, Deus não está no passado, Ele está aqui. E se Ele fez ontem, Ele faz hoje. Basta você estender a mão e pegar a sua bênção. A notícia da cura de Pedro se espalhou rápido pela cidade, como fogo em palha seca. Primeiro foram os vizinhos, que o viam antes arrastando os pés, o rosto marcado pela dor, e agora o encontravam sorrindo, carregando caixas na igreja ou correndo para abraçar os irmãos.
Depois vieram os parentes distantes, aqueles que há anos não falavam com ele porque a religião era coisa de fanático. Mas quando o viram de pé, forte, sem nenhuma sequela da doença que os médicos disseram ser incurável, muitos deles acabaram sentando nos bancos da CCB, com o coração entre a dúvida e a esperança. Foi assim que Dona Maria, tia de Pedro, chegou à igreja pela primeira vez. Ela vinha carregando um fardo ainda mais pesado que a doença, a amargura. Há 10 anos, havia perdido o filho único em um acidente, e desde então, vivia trancada em casa, recusando até mesmo a luz do sol. Deus não existe, ou não tiraria meu menino de mim, ela dizia, com os olhos secos de tanto chorar. Mas ao ver o sobrinho curado, algo dentro dela começou a tremer. Se Deus fez isso por ele, será que... No culto de quarta-feira, ela sentou no último banco, de cabeça baixa, as mãos trêmulas apertando um lenço surrado. O pastor, ao vê-la, não fez cerimônia, chamou-a pelo nome e disse, com aquela voz que parecia vir do fundo da alma: hoje, Deus não veio só por Pedro. Ele veio por você, Maria. E então, enquanto os irmãos oravam, ela sentiu algo que não sentia há anos, um calor no peito, como se alguém estivesse derretendo o gelo que havia ali. Não houve gritos, não houve queda no chão. Só lágrimas, muitas lágrimas e uma paz que ela não conseguia explicar. No domingo seguinte, Dona Maria estava de volta, desta vez na frente, segurando a Bíblia que Pedro lhe dera. E quando o pastor perguntou quem queria receber Jesus como Salvador, ela levantou a mão sem hesitar. Depois do culto, abraçou o sobrinho e sussurrou: agora eu sei que meu menino está com Deus. E que ele nunca me abandonou. Mas a história não parou por aí. Porque o milagre de Pedro e a restauração de Dona Maria foram como sementes jogadas em terra fértil. Os jovens da igreja, que antes iam às reuniões mais por obrigação do que por fé, começaram a ver com seus próprios olhos que Deus ainda operava maravilhas. Um deles, o Tiago, de 17 anos, viciado em drogas e com passagens pela polícia, ouviu Pedro testemunhar e sentiu o coração ardendo. Se Deus curou ele, pode me livrar disso também, pensou. E foi assim. Depois de uma noite inteira de oração, com os irmãos intercedendo por ele, Tiago jogou fora todo o veneno que carregava e nunca mais olhou para trás. Hoje, ele é líder do grupo de adolescentes e leva outros jovens para os pés de Jesus. Até o médico que havia dado o diagnóstico a Pedro, um homem cético que ria das curas milagrosas, acabou indo à igreja depois que o paciente que ele havia desenganado apareceu em seu consultório, sorrindo, com exames normais. Não tenho explicação científica para isso, admitiu, balançando a cabeça. Mas se Deus existe, quero conhecê-lo. E assim, mais uma alma foi alcançada. Agora, toda vez que Pedro sobe ao púlpito para dar seu testemunho, a igreja inteira se enche de uma emoção que só quem viu de perto pode entender. Não é só a história de um homem que foi curado. É a prova de que, quando Deus começa a agir, ele não para. Famílias que estavam desunidas se reconciliaram. Pessoas que viviam no desespero encontraram esperança. E até os que estavam afastados da igreja voltaram, porque viram que ali, entre aqueles bancos simples e aquelas pessoas comuns, o sobrenatural ainda acontece. O pastor costuma dizer que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. E olhando para Pedro, para Dona Maria, para Tiago e para tantos outros que foram tocados naquela igreja, ninguém duvida disso. Porque a CCB não é só um lugar de cultos, é um hospital de almas, onde Deus ainda estende a mão, ainda seca lágrimas, ainda escreve histórias que o mundo não consegue explicar. E a cada reunião, quando as vozes se unem em cânticos de gratidão, parece que até as paredes ecoam a mesma mensagem: Deus está aqui. E ele não mudou. Naquela mesma igreja, em uma noite de quarta-feira, quando o ar já estava fresco e as luzes dos postos de gasolina lá fora piscavam no escuro, uma mulher chamada Ana entrou pela porta dos fundos, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela não era de falar muito, mas quem a conhecia sabia que carregava um peso que parecia não ter fim. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava internado há semanas, lutando contra uma doença que os médicos já não sabiam mais como tratar. Fazemos o que podemos, tinham dito, com aquele olhar que dizia mais do que as palavras. Ana não tinha forças nem para orar. Só conseguia repetir mentalmente: se Deus existe, por que meu filho? Mas algo a trouxe até ali naquela noite. Talvez fosse o testemunho de uma vizinha, que jurava ter visto sua mãe, paralítica por anos, se levantar e andar depois de um culto na CCB.
Ou talvez fosse apenas o desespero, aquele último fio de esperança que teima em não se romper. Ela sentou no último banco, onde a luz das lâmpadas amareladas mal chegava. O culto já tinha começado, e as vozes cantavam com uma fé que Ana não sentia mais. Mas quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela estremeceu. Não eram palavras bonitas, eram palavras vivas, como se fossem ditas só para ela. Deus não desistiu de você, o pastor disse, olhando diretamente nos seus olhos. E ele não desistiu do seu Lucas. Ana não aguentou. As lágrimas caíram quentes, e ela se curvou no banco, cobrindo o rosto com as mãos. Não pediu nada em voz alta. Não gritou. Só sussurrou, entre soluços, Senhor, se o Senhor quiser, salve meu filho. Naquela mesma hora, no hospital, Lucas abriu os olhos. Os aparelhos que antes apitavam sem parar agora emitiam sons estáveis. A enfermeira, que já tinha visto muitos casos, parou no meio do corredor, olhando para os monitores com a boca entreaberta. Isso não faz sentido, ela murmurou. Mas os números não mentiam. A febre tinha baixado. Os órgãos, que antes falhavam, começaram a responder. Em menos de uma hora, o médico de plantão, que havia preparado a família para o pior, entrou na sala com uma expressão que ninguém esperava. Não entendo, mas ele está melhorando. Muito rápido. Quando Ana chegou ao hospital na manhã seguinte, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar, encontrou Lucas sentado na cama, pedindo suco. Os médicos falavam em remissão espontânea, em casos raros, mas Ana sabia a verdade. Ela segurou o rosto do filho entre as mãos e beijou sua testa, enquanto as lágrimas agora eram de gratidão. Deus ouviu, meu filho, ela sussurrou. Deus ouviu. E naquela noite, Ana voltou à igreja. Desta vez, não escondeu no último banco. Subiu ao púlpito, com Lucas ao seu lado, e contou o que Deus tinha feito. As pessoas choravam. Algumas se levantavam, louvando. Outras, que estavam ali pela primeira vez, sentiam algo que não podiam explicar, uma certeza de que, se Deus fizera isso por Ana, Ele poderia fazer por elas também. Porque na CCB, os milagres não são coisas do passado. São do hoje. São do agora. E cada história como a de Ana é um lembrete de que, quando a fé encontra a graça, até o impossível se curva. E assim, entre cânticos e testemunhos, a igreja segue em frente, não como um lugar de religiões frias, mas como um lar onde Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma vidas. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quem entra ali com um coração sincero, sai com uma história para contar. O milagre completo. Ana, que há meses lutava contra uma doença considerada sem cura, subiu ao púlpito com os exames em mãos. Os médicos não tinham explicação, os tumores haviam desaparecido. Não era remissão, não era erro de diagnóstico, era um nada encontrado estampado em letras frias, mas que, para ela, eram a assinatura de Deus. Lucas, seu marido, segurou as folhas trêmulas enquanto ela falava, eu só pedi uma chance. E ele me deu mais que isso, me deu vida. A igreja explodiu em louvor. Uma mulher na plateia, com lágrimas nos olhos, segurou o braço do marido. Se Deus fez por ela, pode fazer por nosso filho. Outro homem, que havia chegado ali arrastado pela esposa, murmurou, talvez eu também possa acreditar. Reflexão final. Milagres não são fórmulas mágicas, mas encontros entre a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Ana não recebeu cura porque era mais santa ou porque clamou mais alto, recebeu porque, no silêncio de sua dor, ela escolheu confiar quando tudo dizia para desistir. A fé não anula o sofrimento, mas o transforma em ponte para o sobrenatural. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias só para nos dar o que queremos, mas para nos mostrar que Ele é suficiente mesmo quando a resposta demora, mesmo quando o caminho dói. O milagre de Ana não foi só a cura, mas a certeza de que, no meio do deserto, Deus ainda abre fontes. E isso muda tudo. A igreja seguiu cantando, não porque a vida ali dentro fosse perfeita, mas porque ali, entre pessoas comuns, o extraordinário ainda acontecia. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre segurar a mão daquele que as tem e deixar-se surpreender.